Olá, hoje vamos continuar com a parte 3 para contar como foi mudar minha rotina de trabalho, a transformação na minha rotina de trabalho, na minha rotina de vida, porque se você assistiu a parte 1 e a parte 2, você vai entender que eu mexia com tarô, com radiestesia, reiki, dava aula de yoga, todas essas coisas foram muitos anos, né? Então esses aqui, ó, são alguns dos tarôs. Esse aqui foi o primeiro tarô que eu tive, que foi a minha avó, a minha nona que me deu, né? Ela tinha uma casa lá na Praia Grande, aí tinha uma lojinha cheia de coisinhas religiosas, aí eu vi, tinha 12 anos, e aí ela comprou para mim e falou: "Para que isso? O que você vai fazer com isso, né?" Então são vários aqui materiais. Aí tinha a questão da radiestesia também, que eram gráficos que a gente usa para fazer análises de saúde por meio da parte energética. E aí a gente monta diferentes gráficos, tá vendo? Ó, são vários, ó, tem vários gráficos, para vocês verem que não é balela, realmente essa era a minha vida, né? Eu trabalhava de fato com isso, eu atendia de forma terapêutica as pessoas através de terapias energéticas, né? E repito aqui que não estou aqui para denegrir nenhuma dessas coisas, não é o meu objetivo, eu só estou compartilhando o meu processo, que na conversão me fez pensar, me fez refletir sobre várias outras coisas, e essas coisas passaram a não fazer mais sentido, tendo em vista os estudos que eu comecei a fazer, nesse processo que vocês estão acompanhando, eu estou compartilhando com vocês. E aí, como eu falei, esse aqui foi o primeiro, e com 12 anos eu brincava, né? Nunca fiz curso, nunca teve ninguém na minha família que mexesse, não que eu soubesse. Então não tive nenhuma influência, nenhum tipo de aprendizado com relação ao tarô. E eu lembro que com 15, 16 anos eu comprei o meu primeiro tarô mais moderno, assim, digamos, né? Que é esse tarô aqui. Eu comprei numa lojinha no shopping de Guarulhos, que é de onde eu sou. E, e aí eu tinha acho que uns 15, 16 anos. Era uma lojinha que chamava Lenda Lenda, hoje ela não existe mais. E eu fiquei apaixonada, era um baralho cigano, na verdade. E fui, e aí as pessoas, nossa, que legal, tal, funcionava, sabe? Assim, você lia e as pessoas falavam que eu era muito boa nisso, e foi passando. E eu me formei primeiro em administração, com ênfase em hotelaria, então trabalhei muitos anos com gestão, planejamento estratégico. Meu universo era esse, meu universo nunca foi a saúde, apesar de desde criança amar biologia, né? Então, meus coleguinhas mais de infância sempre falaram: "Nossa, como assim você fez administração? Você sempre gostou de biológicas?" Mas foi o que aconteceu, foi o caminho que eu trilhei, e ao longo desse processo todo eu tive empresa, uma agência de comunicação, marketing, eventos, fazia planejamentos estratégicos, então esse era o meu universo. E aí em 2016, quando eu tive uma depressão um pouco mais intensa, porque eu vinha já com alguns quadros de depressão, mas em 2016 ela foi mais intensa, no final do ano, e eu repensei a vida, fiz uma viagem para Paraty. Lá eu conheci pessoas muito bacanas, né? Que eram mochileiras, mais desapegadas da vida, assim, andavam com uma mochilinha nas costas e sonho, sabe? E falava línguas, e interagia com as pessoas. E aí eu percebi que o meu mundo era muito pequenininho, sabe? Que era só estudar, trabalhar, ficar focado ali num crescimento, em carreira, e uma angústia e uma tristeza. E aí eu percebi o quanto eu estava num mundinho muito pequeno, tendo em vista o tanto de coisas que existiam lá fora e que eu não fazia a menor ideia que existiam. E aí, nesse processo, eu conheci pessoas que trabalhavam com florais, com reiki. A minha avó, ela me deu o primeiro curso de reiki, né? Então, eu fiz o nível 1 de reiki, depois eu fui fazer o 2, o 3, o reiki master. E aí, a gente aprende sobre chakras, sobre energia, sobre todos esses processos. Realmente são coisas bem bacanas. Trabalhei, né, depois que eu me formei na fisioterapia, que em 2018 eu comecei a faculdade de fisioterapia, bem na época da pandemia. Então, na pandemia, nós estávamos num hospital de Covid, na UTI, no ambulatório, atendendo pessoas com aquele monte de roupa, tentando entender a vida e a morte, porque algumas pessoas que pareciam que iam sobreviver morriam, e outras pareciam que iam morrer sobreviviam. E ali você começa a perceber que existe algo além, né? Eu sempre acreditei em Deus, como eu já falei,
mas a vivência dentro da saúde nesses lugares é diferente, sabe? São vivências muito fortes. E teve também a minha residência na Santa Casa, que foi, putz, pancadão, assim, foi 1 ano e 1 mês intenso, diariamente, a residência mesmo, então a gente ficava residente lá na Santa Casa, plantões, final de semana, tudo, que foi envelhecimento. Aí tinha parte hospitalar, parte ambulatorial, cuidados paliativos. Eu sempre tive muita questão com a morte, né? O luto para mim era uma coisa muito difícil. E ter passado pela Santa Casa nesse lugar dos cuidados paliativos, putz, transformou o meu olhar, conseguiu trabalhar, sabe, em mim um processo de entendimento da morte de uma maneira menos sofrida, com mais respeito, com mais dignidade, entender os cuidados paliativos, ver o trabalho lindo que os profissionais de paliativo fazem. Passei a atender pacientes paliativos, pacientes oncológicos e tudo mais, e eu fui seguindo esse caminho, mas eu sempre tive essas questões, né, das terapias energéticas, e eu ganhei, na verdade, não foi ganhar, eu fiz uma permuta de serviços, então eu ofereci os meus trabalhos de marketing pela minha agência para uma moça que tinha uma escola de yoga, e aí eu fiz uma formação com reconhecimento internacional, fiquei super feliz, isso foi na época da pandemia, se eu não me engano foi em 2018, e aí eu comecei a estudar e me ajudou bastante, sabe? A olhar para dentro, a perceber algumas coisas. Então, todos esses processos, eu não excluo de forma alguma os benefícios que eles me trouxeram. E eu acho interessante compartilhar isso, sabe? Porque virou parte do meu trabalho e o meu argumento era justamente esse, de levar para as pessoas a ideia de que não é só medicamento, que existem outros recursos, existem outras formas da gente cuidar das nossas emoções, do nosso corpo, sem ficar dependente de caixinhas, né? De abrir medicamento, de ficar tomando, ficar dependente ali de fórmulas. Às vezes necessário, mas muitas vezes não. E aí, quando eu percebi isso, eu quis compartilhar isso com as pessoas. Então, eu fiz a formação em yoga, porque o yoga havia me ajudado. Eu comecei a incluir o tarot terapêutico, que era uma forma de entender o momento da vida da pessoa, ver como é que estavam cada um dos chakras, como que os impactos externos na vida da pessoa, o que drena a energia da pessoa. Era essa a proposta, essa era a linha do meu trabalho. E aí o reiki, que era para harmonizar essas energias, a radiestesia para trabalhar questões físicas e emocionais com os gráficos. Então era tudo era energético, né? Então tudo no universo sutil, digamos assim. E aí, todo esse processo aí que vocês já conhecem, que eu já contei na parte 1 e na parte 2. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, tinha lá que a questão de poderes ocultos, cartas, comunicação com espíritos, todas essas coisas, eu nunca me comuniquei com espíritos. Eu seguia mais essa parte, eu considero como poderes ocultos, que é essa parte de energia, que a gente não consegue visualizar, a gente administra, mas de uma forma muito... como é que eu posso dizer? Não é uma coisa exata, né? Você não consegue explicar, não tem embasamento científico, por exemplo. A gente sente, a gente percebe que existe uma movimentação. Então eu não nego que exista, tá? Pelo contrário, eu via muitos resultados e geralmente positivos. Mas a questão maior era que quando eu vi que na Bíblia existia essa questão, né, de não mexer com poderes ocultos, não mexer com cartas, com oráculos, isso me tocou, porque, como eu falei lá na parte 1, eu sempre acreditei na Bíblia, em Jesus, nessas coisas, apesar de não conhecer profundamente. E aí eu achava que isso eram preconceitos de religiosos, não que isso estava de fato na Bíblia. E aí tem gente que usa do argumento, né, de que a Bíblia foi manipulada e que essas energias, essas forças existem e que algumas pessoas não querem que a gente acesse. Tem toda essa teoria por detrás e eu respeito quem pensa dessa forma, até porque no mundo que a gente vive, né, a gente sabe que existe muita gente querendo dominar tudo e todos, mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui do meu pensamento e do porquê eu tomei decisões de modificar completamente o meu trabalho, a minha rotina, é porque nenhuma dessas coisas que eu estudei, que eu trabalhei, que eu me aperfeiçoei, nenhuma delas me levava para a Bíblia nem para Jesus. Pelo contrário, eram estudos que tinham as próprias literaturas, que tinham as próprias regras
e em nenhum momento se falava sobre a Bíblia ou Jesus. E eu nunca parei para prestar atenção nisso, né? Eu falava, poxa, são caminhos bons. Eu não tô fazendo mal para ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém com essas coisas, pelo contrário, eu sempre busquei fazer o bem. Mas onde estava essa parte, né? Porque fala-se de Deus, fala-se da espiritualidade, no yoga fala-se muito disso. Eu vejo que tem muita gente do yoga que fala que é bobagem, né? Quando falam que um cristão não pode praticar yoga, que yoga não é religião, que yoga não tem nada a ver com isso. Mas tem, gente, tem sim. Eu estudei profundamente o yoga e eu posso dizer para vocês que dentro do yoga, quando você estuda as literaturas, é para Brahman, né? Para você se direcionar ao divino. E o divino fica em aberto porque existe uma parte que entende Deus de forma mais budista, digamos assim, taoísta, né, que é mais energética, e existe também aquela galera que acredita num Deus único, né, monoteísta, e tem os politeístas também. Então existe essa variedade, então existe uma bifurcação. Assim como no cristianismo existem várias placas de igreja que cada um seguia uma linha estudando a mesma literatura, o mesmo livro. Então percebam que em todas as filosofias, por conta dos homens, existe uma divisão, né? As pessoas acabam se dividindo por conta de ideologias. E aí o que eu entendi nesse processo? Que a igreja é Jesus, não placa. Então Jesus é a igreja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entende isso, isso toca o seu coração, porque como eu falei no outro vídeo, se não faz sentido para você, se você não acredita em Jesus, se você não acredita na cruz, se você não acredita na Bíblia, te convido a estudar mais para de fato você ter certeza de que não acredita, ok? Começa daí, porque a maioria das pessoas nunca aprofundou o estudo, ela criou argumentos, ouviu algumas coisas e criou ali uma opinião, mas de forma superficial. E aí eu acho um pouco desleal a gente dar uma opinião sem ter estudado profundamente alguma coisa para opinar. Então, se você tem essa abertura, se você sente esse chamado no seu coração, eu te convido a pelo menos ler a Bíblia. Leia, estude, ouça, procure não só a parte negativa, mas procure a positiva, ouça os dois lados da história. E eu vou te dizer que é muito difícil você não se apaixonar por Jesus quando você começa a se aproximar dele. Porque sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Se você parar para pensar em cada uma das histórias de Jesus Cristo, das atitudes, dos comportamentos, das coisas que ele foi fazendo durante o período em que ele esteve aqui encarnado na nossa terra, nós humanos comuns, né, não santos, na tentativa de sermos, mas não somos, né, somos pecadores, somos errados, temos tendências e a gente é inclinado a fazer o que é negativo, né, muitas vezes tentados. É engraçado porque não dá pra gente imaginar ser como Jesus. Fazer as coisas que ele fazia, com a bondade que ele fazia, de forma generosa, pacífica, justa, extremamente justa. Se você parar para pensar, nenhum homem poderia desenhar um personagem como esse. Eu não sei se eu consigo me expressar, sabe? Mas é impensável que um homem comum fosse como Jesus. Então, se você parar para pensar, será que alguém poderia criar o personagem Jesus e cada uma das histórias? Você pode falar de criar os milagres, de criar algumas teorias, mas os comportamentos, as atitudes tão superiores, tão elevadas, não cabe na nossa limitação humana, percebe? E isso que me chama a atenção. É um personagem que nenhum ser humano conseguiria criar. Se você parar para pensar em qualquer filme, história, seriado, qualquer personagem, qualquer um, nenhum deles se compara a Jesus. Nenhum. A criação humana, o ser humano, é inconcebível que ele conseguisse desenhar um ser tão perfeito. Então, é difícil duvidar que Jesus existiu a partir desse lugar, a partir desse pensamento. Porque quem dá outra face? Quem consegue acertar o tempo inteiro? Quem consegue ser justo de maneira perfeita? Quem consegue amar o seu inimigo, mesmo diante de uma traição? Chamar de amigo? É difícil imaginar um ser humano que consiga fazer todas essas coisas e nunca pecar.
e negar todas as tentações, porque simplesmente ele não pode ser tentado. Não tem como um ser humano criar um personagem desse, percebe? Porque se eu não posso ser aquilo, como eu imaginaria que existiria? Eu não posso nem imaginar. Então não tem como. Depois que você se aproxima de Jesus e você conhece a personalidade, a identidade de Jesus, você simplesmente percebe que não tem como ter sido inventado. E você admira, você se apaixona por esse homem, por esse ser, por esse Deus maravilhoso, sabe? E tão misericordioso, porque ele não precisa da gente. Ele quis tudo isso. Ele ama a gente, sabe? Antes de eu existir, ele já me amava, ele já sabia tudo sobre mim. Então, e sobre você e sobre todos nós. Ele conhece o teu coração, o meu coração. Ele sabe quais vão ser as nossas escolhas. Não porque ele decidiu por nós, mas porque ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe quais vão ser as suas escolhas e decisões. Então quando você começa a ver que estava ali na Bíblia sobre cartas, oráculos, poderes ocultos, consultar espíritos, e de uma forma muito sutil, tranquila e óbvia, é dito que amar a Deus sobre todas as coisas e buscar Deus e somente a Deus. É ele. Cristo. Ele. Aquele que está aqui há mais tempo. Shalom. Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Olhe para mim. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Você quer ser curado. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Então, a partir do momento em que eu preciso de um oráculo, onde a minha oração não é suficiente, onde buscar a Deus não é suficiente, é porque a minha fé não está sendo suficiente. Eu não estou confiando em Deus. Eu não estou confiando no que Ele me prometeu. E se eu tenho fé, se eu confio e acredito em Deus, eu não preciso de adivinhação. Eu só preciso confiar. É igual você estar num relacionamento e ficar olhando o celular da pessoa, ficar botando GPS para ver onde ela foi, ficar, sabe, questionando pessoas em volta dela. Você não chega para ela e conversa com ela, você fica buscando em volta para saber, ou seja, não existe confiança. Não existe confiança. E se não há confiança, não faz sentido. Então a relação com Deus, ela precisa ser uma relação de fé e de confiança. Se isso não existe, não faz sentido. E aí você começa a buscar oráculos, artifícios, outras coisas. A oração deveria ser suficiente. Só que as pessoas muitas vezes elas não estão preparadas para o silêncio de Deus. Elas não estão preparadas para os momentos de espera. Ainda mais hoje em dia que tudo é tão, rápido, veloz para ontem, imediatismo. Então Deus nos treina na paciência. Deus nos treina na calma, Deus nos treina na tolerância, no amor, na compaixão, na empatia, na justiça, num caminho reto, mas um caminho, um único caminho. Você não se perde, porque ora eu tinha radiestesia, ora eu tinha o reiki, ora eu tinha o yoga, aí eu tinha estudo de um, estudo de outro, quando na verdade, se eu buscasse a Deus, e vou dizer mais, eu sempre achei essa conversa meio fanática, meio esquisita, tá? Então eu falava assim, nossa, a pessoa é completamente fanática. Ah, tudo é Deus agora. Vou dar um exemplo. Minha mãe é psicóloga, né? E eu, trabalhando na área da saúde, muitas pessoas chegam a mim com questões emocionais associadas às suas dores físicas. E eu sempre via um pouco de religiosos, né? De algumas pessoas que falavam, Deus cura tudo, Deus resolve tudo. Eu falo, gente, existe um mental, existe um corpo, existe uma saúde. As pessoas não podem simplesmente achar que Deus vai curar todas as coisas. E a nossa parte no processo? Então, assim, é necessário que haja equilíbrio. O fanatismo dos dois lados, ele é nocivo. Então, eu comecei a entender. Hoje eu entendo melhor que
Não é que a terapia seja algo negativo. Eu faço terapia. Toda semana eu tenho meu momento para conversar de forma neutra com alguém, organizar meus pensamentos. Isso é muito bom. Nós temos um ouvido, temos olhos, temos boca. Então, ter alguém ali presencial que pode te ouvir, que pode compartilhar as coisas com você, é importante. Isso não se anula, entende? Porém, não é só sobre essas coisas. E quando você estuda a Bíblia, quando você acredita em Deus, quando você acredita em Jesus, o caminho que ele te mostra te treina a ser uma pessoa tranquila, te treina a ser uma pessoa pacífica, te treina a ser uma pessoa trabalhada no amor, na compaixão. Então, como que eu vou ser uma pessoa agressiva, uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa gananciosa, uma pessoa frustrada e até depressiva, quando eu estou sendo treinado num padrão mental? E isso que é interessante. Se você ler a Bíblia e você seguir os ensinamentos de Jesus, você está seguindo uma linha que, sei lá, psicanálise, psicologia, estudos comportamentais, eles se afunilam e eles chegam num lugar comum, onde você não tem por que ter ansiedade, não tem por que você ter pânico, não tem por que você ter medo. Não faz sentido a partir do momento que você tem fé. Só que se você usa recursos como esses que eu usava, você não está tendo fé. Então esse foi o meu único motivo de abrir mão. E aí a partir desse dia, eu simplesmente abri mão de fato. Eu guardei o tarô. Todos eles eu guardei os gráficos, guardei tudo. Fiz um vídeo, que eu vou colocar aí para vocês verem, e avisei. Foram 28 anos fazendo isso, lendo o tarô. A radiestesia veio depois, o yoga veio depois, mas o tarô foram 28 anos. E eu escolhi trocar as cartas e as buscas paralelas por uma única busca, por uma única referência, por meu único Salvador, que é Jesus Cristo, o meu Deus. Entende? Então, quando eu tenho uma angústia, quando eu tenho algo, eu simplesmente silencio, me direciono a Ele e Ele fala com a gente. Mas você precisa estar de coração aberto. É uma relação. Então muita gente fala, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus não sabe que eu existo. Ele sabe, Ele te vê, Ele te conhece, mas você se afasta dele, não Ele de você. Deus está ali, basta chamar. Isso também está na Bíblia. Chame, clame, peça, e Ele vai vir ao seu encontro, Ele vai te encontrar, mas peça com o coração aberto, com o coração humilde, porque a gente vive num mundo que treina a gente para não abaixar a cabeça. A gente vive num mundo onde a gente é treinado a competir o tempo inteiro, a ser os melhores. A gente está sempre num lugar de performance. Com Deus não é sobre isso, é sobre comunhão, é sobre união, é sobre todo mundo crescer junto, é sobre a gente chorar o choro do outro e sorrir o sorriso do outro, é sobre compartilhar cada momento com empatia, não com competição, sabe? Não com ruindade, com maldade, não é sobre isso. Então essas coisas acabam nos tornando mais pacíficos. Eu estava muito sozinha, né, vivendo a minha rotina de trabalho, correndo atrás das coisas, e gente, vocês não sabem o alívio que foi. Eu digo que financeiramente me prejudicou bastante, por enquanto, e eu tenho consciência disso, que é um processo. Quando eu comecei a falar de Jesus nas minhas redes sociais, eu perdi vários seguidores, só começou a cair. Agora voltou a subir. Isso mostra que agora eu estou filtrando dentro daquilo que faz sentido para mim. E são essas pessoas que eu quero que estejam participando. E se eu conseguir tocar uma vida para essa pessoa parar e pensar em Jesus e cogitar buscá-lo, eu já estou muito feliz. Não é sobre seguidores, sabe? A gente tem que seguir somente Jesus, não pessoas. Nós temos que nos unir para comunhão, para crescimento, para amadurecimento, para podermos encontrar uns nos outros apoio e força, porque é a comunhão que nos faz crescer, mas seguir somente a Deus. A gente segue pessoas, né, na rede social e muitas vezes pessoas totalmente aleatórias, páginas totalmente aleatórias que não edificam, que não agregam. Então a gente precisa, não é fanatismo não, a gente precisa purificar a nossa vida, a gente precisa organizar. Então, quando eu decidi mudar a minha estrutura de trabalho, eu tirei todas essas coisas totalmente
Postei que eu não faria mais. Gerou um furdunço, um monte de gente perguntando, nossa, mas por quê? Teve gente até que falou que eu tava agora fanática religiosa, e não ligo. Tem gente que fala de política o tempo todo e se mata por causa disso. Tem gente que fala de futebol o tempo todo e se mata por causa disso. Eu vou falar de Jesus o quanto eu quiser e fique comigo quem quiser. Quem não quiser, siga o caminho, luz e paz para você, graça e paz para você e tá tudo certo. Mas sim, eu vou falar de Jesus por onde eu passar. Porque ele é, de fato, um divisor de águas na minha vida e na vida de muita gente. Eu sei a transformação que foi para mim. Que até o meu terapeuta falou essa semana, cadê os seus conflitos? Não que não terão mais, deixo muito claro isso. Não que não vai ter dificuldade. Ainda tem dificuldade. Esse mês eu não fechei minhas contas. Por quê? Porque eu tirei os serviços que pagavam as minhas contas. Eu tenho outros serviços e estou focando o meu trabalho neles. Mas essas outras coisas que eu fazia, fechava a minha conta. Me trazia mais segurança financeira. Mas o meu foco foi Jesus. E um detalhe, existe na nossa oração do Pai Nosso, que fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. E aí hoje o pastor estava lá no meu consultório, eu tenho um grande prazer de poder atendê-lo, ele é muito querido. E ele falou, aquilo que não tenho, não preciso, né? Então, sabe quando as coisas vão se organizando? Só que em outro momento, eu estaria desesperada por conta do dinheiro. E dessa vez eu não estou. Porque o pão nosso de cada dia, eu tenho. Eu tenho a minha casa, eu tenho tudo que eu preciso para a minha sobrevivência. Eu tenho saúde, eu tenho a minha família. Então, eu sou grata pelas coisas que eu tenho e não me desespero pelas coisas que eu não tenho. Sabe quando eu ia pensar desse jeito? Nunca. Nunca. E eu vim trabalhando tudo isso há muitos anos. Então, essa transformação, ela vem do Espírito Santo. Ela vem quando você se aproxima de Jesus e ele traz essa calma para o nosso coração. É inexplicável. É uma coisa que traz um colo, sabe? Traz um conforto. A gente se sente amado, a gente se sente parte de algo muito especial, muito grandioso, e a vida faz sentido. Eu nunca vi sentido na vida, gente. Eu nunca vi sentido. Você nasce, constrói coisas, morre, fica tudo aí se separa das pessoas, aí entra um tema que eu vou trazer em outro momento, que é a parte de reencarnação, que era uma coisa que me dava uma angústia. Caramba, meus pais, meu irmão, meus avós, minha família, meus amigos... Os bichinhos que eu tanto amei, caramba, é um fluxo contínuo, tal. Isso angustiava meu coração, mas eu vou falar disso em outro momento. E aí, quando você entende o plano de Deus, ele é tão bonito, ele é tão perfeito, que se você se abrir para conhecer o plano de Deus, eu duvido que você não vai se entregar para o plano e não vai querer fazer parte desse plano. E aí, quando você é parte do plano, você trabalha, você faz as coisas sabendo que existe uma eternidade verdadeira. E aí não parece que é tudo perdido. Não parece que tá tudo, sabe, aleatório. Não, tudo é parte de um plano grandioso e eterno que está garantido pela graça de Deus. Porque Ele teve misericórdia, porque Ele nos amou primeiro, hoje eu posso amar. E aí você quer transbordar esse amor, então você acaba sendo mais generoso, você acaba sendo mais paciente. Eu não sou santa, né? Eu ainda buzino, eu ainda dou uma xingada, eu ainda faço, eu sou um ser humano, mas diminui. E você começa a se perceber, e você começa a melhorar. Então eu melhorei muito quando eu fiz todos os estudos que eu fiz. Ali eu já tive uma mudança de comportamento muito grande, mas agora, é muito diferente. É muito diferente, não dá para explicar. Eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo chegue até você da forma que chegou para mim, que você abra o seu coração para sentir o que eu estou sentindo, porque é realmente maravilhoso. Então, vou pôr o vídeo aí para você poder assistir, o vídeo que eu postei sobre eu ter encerrado com o tarô, né? E trouxe todas essas questões que eu falei para vocês, mas eu tô ciente de que é uma limpeza, de que é um processo que faz parte e que em breve tudo vai estar restabelecido de novo, porque eu tô em paz. Eu tô me sentindo até mais organizada, eu tô me sentindo mais afinada com o meu trabalho, direcionada com a parte que é a essência da fisioterapia, da osteopatia, da medicina chinesa, da homeopatia. Então olha quanta coisa bacana eu já tinha,
né? E aí eu posso trabalhar com tudo isso. O yoga, eu peguei a parte física e construí um método próprio, que é um método de movimento terapêutico consciente, que associa tudo de movimento, pensando em respiração, em concentração, força, equilíbrio. Então, foi só coisa boa. Foi uma transformação que mexeu no meu financeiro, tá tudo bagunçado, mas ao mesmo tempo me traz paz e me traz muita tranquilidade. Eu tô muito feliz com esse processo, mesmo diante das dificuldades. É estranho, mas é valioso tudo isso. Vê o vídeo aí. Foram 28 anos. 28 anos com o tarô, de forma terapêutica. Nunca gostei de fazer previsões por meio das cartas, incluindo isso até nos tratamentos, nas terapêuticas, nas orientações. Foram 28 anos. Comecei aos 12, todo mundo falava que eu tinha um dom, e por 28 anos eu realmente tentava ajudar as pessoas com orientações, usando estes recursos do tarô terapêutico. Mas hoje eu substituo todos eles por essas obras que carregam tudo. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, onde tudo está explicado de forma muito simples, onde aqui a gente tem tudo que a gente precisa e é a única fonte que a gente precisa recorrer quando a gente tem dúvida, medo, insegurança. Aqui a gente encontra resposta para todas as coisas. E foi isso aí. Isso aí aconteceu no dia 11 de abril. Então, eu fiz aniversário dia 9 de abril, dia 11 de abril eu ia fazer a festinha do meu aniversário, comemorar com os meus amigos, e nesse dia eu ganhei o devocional da minha amiga querida Nicole. Nicole foi uma pessoa que quando eu chamei para ela fazer parte de um projeto meu, ela quis e tudo, mas quando ela viu que tinha tarô, que tinha essas coisas, ela ficou meio assim, fiquei brava com ela, fiquei ofendida com ela é cristã, ela é da mesma igreja que eu, inclusive, e me senti ofendida, fiquei chateada na época e hoje eu entendo perfeitamente, né? E ela em nenhum momento me criticou, me tratou mal ou foi grosseira, porque um bom cristão não faz isso, não julga, não apedreja, não faz nada que Jesus não faria. Um bom cristão, ele é assim. E aí eu vou falar, né, do mau cristão em algum momento, porque as ideias que eu tinha de cristão era negativa por conta das pessoas que, né, acham que são Deus, não cristãos. E aí esse devocional é muito legal, porque cada dia vem um pensamento, uma reflexão, e aí isso aqui entrou na minha rotina de vida. Então todos os dias eu faço o meu devocional, que é um momento que eu paro, eu acendo ali a minha velinha, que ela me deu a velinha bonitinha, e aí eu faço a leitura, e em paralelo eu também comprei uma Bíblia. Eu tinha, né, aquela que eu mostrei pra vocês, que eu ganhei do pastor Luiz Antônio, e aí essa aqui eu comprei pra poder levar pra igreja, e aí eu faço os meus estudos nela, ela é uma gracinha. É a NVI, porque é mais fácil a leitura, e aí eu, com as duas juntas, né, eu vou associando as leituras, então vem uma reflexão, os trechos bíblicos eu vou lendo, e estou lendo a Bíblia corrida também. Então estou fazendo a leitura do estudo bíblico corrido, para poder conhecer de fato a Bíblia por completo, desde o Antigo Testamento até o Novo. E hoje eu vou ter a alegria de começar o meu discipulado na igreja, lá na PIBG, que é o Conecta. Então é um lugar que a gente vai ter 5 encontros, um por semana, para estudar a palavra, para entender tudo, e aí no final a gente tem a formatura, e depois eles agendam para o batismo, que eu estou esperando com todo o meu coração, e vou compartilhar com vocês cada um desses processos. Então, o que mudou na minha rotina? Cara, muita coisa. Então, falei pra vocês que eu sempre falava com Deus, e eu sempre falava com Deus, mas o meu contato com Ele hoje é diferente, porque agora sim, é uma coisa, sabe, lá de dentro, assim, é o Espírito Santo muito forte, e aí isso vai pra nossa vida, isso vai pra nossa rotina, e aí agora eu tô também integrada com a igreja, com projetos na igreja, e é isso. Então a gente aprende que socializar é importante. Teve o Day Camp, que foi um dia maravilhoso da igreja, eu não ia, acabei indo, porque o pastor Bruno falou, não, você vai, eu não queria ir porque eu ia sozinha, chegou lá, parecia que eu tava com a família, eu tava num ambiente super acolhedor, todo mundo feliz, fez um sol maravilhoso, mesmo que sexta tenha chovido horrores, domingo choveu horrores, mas no sábado o sol foi do começo ao fim maravilhoso, num calor delicioso. Levei a Shakira, minha gatinha. Gente, foi fantástico. Então o nosso coração fica leve, fica aberto. A gente não vê mais as coisas com tanta escuridão, sabe? E é isso. Essas coisas que foram mudando. Mudaram dentro, mudaram fora, mudou a minha conta bancária, mas
também mudou o meu coração, sabe? E eu não tenho esse desespero, como eu falei para vocês, tudo é uma questão de tempo e a gente precisa confiar. É confiar no pão nosso de cada dia, porque essa é a promessa. Foi assim que ele ensinou e a gente precisa acreditar. É tudo que ele pede, confia, só confia. Não adianta falar que confia, mas agir diferente. A ansiedade, a angústia, a busca por outros caminhos que não sejam Deus, mostram que nós não estamos confiando no plano que ele tem para nós. E o plano dele, sem dúvida, é muito melhor do que o melhor plano que você já fez para sua vida. Então entrega a ele a tua vida, entrega a ele o teu coração e ele vai fazer maravilhas com ele. Fora isso, a graça, a misericórdia de termos a vida eterna. E é isso. Então, eu acho que eu contei tudo e se eu não contei, depois eu volto para contar mais. E a gente se vê no próximo episódio e a gente vai compartilhando esses processos até o meu batismo, que eu estou muito ansiosa para mergulhar ali nas águas do batismo e falar para todo mundo que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, com todo o meu coração, em cada dia da minha vida, com cada célula do meu corpo, a minha vida é dele. Então, até a próxima. Tchau, tchau.